Bom dia. Ju, por favor, meu som está ok? Oi, Ju. Tá sim, Maísa. Tá Tudo jóia? ok. Obrigada, Pati. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Minha câmera também está aberta, Pati? Tá sim, Má. Tá aberta Joia, sim, Maísa. joia. Tá bom. Obrigadão, meninas. Nada. Bom dia novamente. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Maísa, PCNP de Matemática. E junto com a PCNP Juliana, né, preparamos essa TPC de hoje, né, com a colaboração sempre, é claro, dos nossos colegas PCNPs de todas as áreas do conhecimento. Eu gostaria de agradecer a nossa diretora de núcleo, a Ana Helena, que está sempre aí nos apoiando, nos auxiliando, a dirigente de ensino Carla, também, que sempre aí nos apoia, aos meus colegas PCNPs, né, que é um trabalho em conjunto, a gente sempre estuda, prepara, né, as ATPCs em conjunto, então muito obrigada. A vocês, professores da área de linguagens, é um prazer estar falando com vocês hoje, tá? Agradeço muito a presença aqui, né, e a participação de vocês. E a equipe gestora da escola também, que estiver acompanhando, é um prazer. Também agradecer, né, aos supervisores de ensino, se tiver alguém aí nos assistindo também, muito obrigada e um bom dia. Bem, então, como, né, no mês de maio, as meninas aí da área de linguagens, a Patrícia e a Daniele, prepararam aí uma TPC sobre a questão da competência leitora, né, em todos os componentes curriculares. Aí hoje chegou a vez da matemática, né? Então hoje nós temos aí como tema para essa TPC a contribuição do letramento matemático em todos os componentes curriculares, certo? Espero que todos gostem, que realmente seja de bom proveito. Também quero agradecer, acabei esquecendo, aos meninos do NIT, tá? Que sempre também aí nos apoiam, nos auxiliam na questão da transmissão da ATPC. Pode passar, Paty, por favor? Isso, nós temos aí 3 objetivos para a TPC de hoje. O primeiro é reconhecer a importância da alfabetização matemática para o desenvolvimento do letramento matemático. Depois, nós vamos conhecer e refletir um pouquinho sobre o letramento matemático. E, por fim, nós vamos relacionar e reconhecer atividades de letramento matemático como instrumento didático-metodológico. Esses são os nossos 3 objetivos de hoje. Pode passar, por favor, Paty? Isso, nós temos aí, seguindo, nós temos a pauta, nós falamos aí, demos uma introdução, já conversamos sobre os objetivos, já também agora vamos fazer uma reflexão inicial, vamos falar a respeito da alfabetização matemática, para depois entrar no letramento, na questão, né, do letramento matemático, vamos ter aí a contribuição dos componentes curriculares, de todos os componentes curriculares para o desenvolvimento do letramento matemático. Depois temos as referências e a avaliação da nossa TPC de hoje. Pode passar? Como em toda a TPC, nós temos aí os combinados, tá? Que é permanecer com as câmeras e os microfones desligados, utilizar o chat, né, para perguntas e comentários. A reunião já está sendo gravada. Aguardar os momentos de interação para pedir a palavra. Quando for interagir, por favor, identifique-se. E a lista de presença, como em toda a TPC, ela é elaborada, ela é coletada através de um formulário de avaliação que vocês preenchem ao final dessa TPC. Pode passar? Vou desligar a minha câmera, pessoal, para melhorar aí a questão da transmissão. Tudo bem? Isso. Então, nós temos aí
né, a reflexão inicial para essa TPC, nós colocamos aí, é pensando criticamente a prática de hoje ou ontem que se pode melhorar a próxima prática. Então, ela foi tirada, né, essa frase foi tirada do livro do Paulo Freire, do educador e filósofo, né, Paulo Freire, do livro Pedagogia da Autonomia. Então, nós temos como ponto de partida para alterar a prática docente é justamente pensar a prática, de modo a proporcionar mudanças significativas no processo de ensino e aprendizagem. Sempre, pessoal, sempre com a intenção da formação integral do nosso aluno. Certo? Pode passar, por favor, Paty? Nós temos aí, né, para dar início, para começar falando aí, que o principal equívoco é pensar que o aluno ingressa na escola sem o conhecimento matemático. Nós sabemos, né, que desde o nosso nascimento, nós já vivemos em contato com os números, com as quantidades, mesmo sem compreender de fato o significado que terão, né, que esses números terão ao longo da vida, certo? Então, esse é o ponto principal aí de partida. Pode passar, por favor? Pode passar mais um também, Paty, por favor? Isso. E aí nós temos, nós colocamos aí para vocês, né, o porquê ensinar matemática, né? O porquê, as funções desse componente curricular matemática, né? Dessa área, também área do conhecimento. Então, nós temos aí 3 esferas, né? A primeira que nós temos, só um minutinho, pessoal. A primeira esfera aí é a função da matemática para a vida, né? Que é a questão da matemática para além da sala de aula, né? É a questão da matemática na vida do aluno, no cotidiano do nosso aluno. Temos também a função para outras áreas do conhecimento. No caso aqui, estamos falando com vocês da área de linguagens, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho, vocês já trabalham com isso, mas a questão da matemática, né, como que ela contribui para a área de linguagens, certo? Como que se aplica para a área de linguagens. E também, né, uma das funções da matemática, o porquê ensinar e para que ensinar, simplesmente para ela mesma. Pode passar, por favor? Isso. Então, aí nós temos, né, como já foi falado aí nos objetivos, a alfabetização e letramento como forma conjunta de trabalho. É necessário alfabetizar numericamente as crianças, ensinando os números, né, o que eles significam, para que se possa falar em letramento. Então, o início do trabalho é a alfabetização. Depois do aluno alfabetizado matematicamente, aí entra o trabalho com o letramento matemático. Pode passar, por favor? Isso. Bem, a alfabetização matemática é fator estruturante para o letramento matemático. E por isso, né, nessa perspectiva do letramento, o currículo paulista, ele utiliza esse termo, alfabetização matemática, para designar os saberes essenciais em relação à capacidade de ler e escrever em matemática, como a compreensão e apropriação do sistema de numeração decimal, tão essencial para o desenvolvimento de outros conhecimentos relacionados a essa área do conhecimento. Então, portanto, a alfabetização matemática, ela é o ato inicial de ler e escrever matemática, mas também compreender e interpretar os conteúdos básicos para essa área do conhecimento. Pode passar, por favor?
Pati, será que foi eu aqui que... Pati? Oi, Má. Oi, Dani. Ela mudou para o slide 12. Será Já... que é para você que travou? Tá. Onde que você Agora está? foi, agora foi. Como identificar a alfabetização matemática no dia a dia. Obrigada, meninas. Então ela tem que voltar um. Não, tem que voltar um, Paty. Para mim tá um pouquinho atrasado. Pode deixar aí mesmo no 12. 12. Isso. Então, aqui, pessoal, a Patrícia vai passar para mim a questão de alguns exemplos, né, de como ensinar para matemática para a alfabetização. Como que podemos fazer isso, né? Então, podemos identificar aí na questão das placas, né, de automóveis, na questão da identificação da numeração do CEP aí da placa do endereço. Então, aí já é o início do trabalho com a alfabetização matemática. Pode passar, Pati. Esse é um, né? As placas aí que encontramos nas ruas. Isso, nós temos aí a questão também da leitura dos rótulos, né? Onde encontramos a questão dos números nos rótulos. Pode passar. Temos aí isso, a questão aí já um pouquinho mais, né, que exige um pouquinho mais de compreensão aí da matemática na questão, né, do volume, quanto que eu tenho de volume no primeiro, no primeiro litro aí, né, cabe quanto aí dentro? Cabe 6 litros, né, e no segundo cabe 900 ml. Então, qual a diferença, né, entre um e outro? E qual a semelhança? Também, então também eu já estou trabalhando com a alfabetização matemática nesse caso. Pode passar, Paty. Temos aí também a leitura de uma tabela onde aparecem os números. Então também é uma maneira, né, de estar aí trabalhando com a alfabetização matemática. Pode passar, Paty. Isso. E aí, enfim, chegamos, né, na questão do letramento matemático. Então, na Base Nacional Comum Curricular, pessoal, na BNCC, o letramento é claramente declarado uma aprendizagem essencial que deve nortear os currículos e as propostas pedagógicas. E aí nós temos, né, um recorte da BNCC que está aí no currículo paulista. Então, o letramento matemático, ele é definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando os conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Portanto, pessoal, o letramento matemático é um processo de ensino-aprendizagem que leva os alunos para além da esfera dos cálculos. O aluno vê a utilidade daquela conta enorme, daquela fórmula para a realidade dele, para o cotidiano dele. É realmente, né, o letramento matemático é realmente a matemática em uso, certo? Pode passar, por favor? Nós vamos falar agora a respeito, né, de como se dá o letramento matemático, o desenvolvimento do letramento matemático. Então, ele envolve alguns aspectos, tá? Eu tenho aí o primeiro aspecto que fala a respeito da comunicação. Então, o que acontece? Quando o aluno ele se depara com um desafio, ele se sente estimulado a reconhecer e compreender uma situação, problema, construindo assim um modelo mental dessa situação, o que levará esse aluno à compreensão, ao esclarecimento e à formulação de um problema. Quando ele encontra a solução, ele precisa apresentar, explicar ou justificar, ou seja, aí entra a palavrinha matematizar,
que é transcrever um problema do mundo real para a linguagem matemática, além de interpretar ou avaliar o resultado matemático em relação ao problema original. Esse é um aspecto. O aspecto referente à representação. Então, a representação de objetos matemáticos, né, ele pode se dar por meio de tabelas, gráficos, fluxogramas, figuras, equações, materiais concretos, na proposição ou resolução de problemas. Nós vamos ver as atividades dos colegas, né, que vai falar muito a respeito dessa representação, desse aspecto da representação. Temos também o raciocínio e a argumentação, né? Ele favorece para que os estudantes desenvolvam o pensamento lógico, a capacidade de justificar e fazer inferência sobre uma informação ou solução de problemas, certo? E aí, por fim, né, o letramento ele supõe que os estudantes possam desenvolver estratégias para formular problemas e não apenas para resolver. Nós já encontramos as habilidades no currículo paulista descritas dessa maneira: resolver e elaborar situações, problemas envolvendo um determinado conteúdo. Antigamente, a gente só encontrava a questão resolver situações, problemas. Então, o aluno era só necessário ele resolver situações, problemas. Hoje, não, né? Hoje, o currículo já traz, né, ele já propõe que o aluno resolva, mas que o aluno também formule problemas, certo? Pode passar, Paty? Continuando aí, né, para o desenvolvimento do letramento matemático volta um pouquinho, Paty. Dentro do letramento, do contexto matemático, volta mais um, Paty. Acho que é o 18. E vai mais um. Isso. Então, para o desenvolvimento do letramento matemático, falando aí do contexto, dentro de um contexto matemático, é necessário e deve-se levar em consideração o uso de linguagem simbólica, formal, técnica e operações envolvendo a compreensão, interpretação e resolução de expressões simbólicas, bem como o aluno precisa saber fazer o uso dos instrumentos de medidas, de calcular e das tecnologias digitais. Então, também eu preciso levar em conta para o desenvolvimento do letramento matemático a questão da resolução de problemas, a investigação, o desenvolvimento de projetos e a modelagem. Pois, para um aluno, né, ser considerado letrado em matemática, é necessário que ele saiba identificar e entender o papel que a matemática representa no mundo, de forma que esta disciplina, né, que esse componente venha atender às suas necessidades gerais. É o além da sala de aula, né? É a utilidade da matemática para o além da sala de aula. Pode passar, por favor? Nesse próximo, pode passar mais um. Olha, nesse slide nós temos aí, né, 3 estratégias para desenvolver a habilidade, né, para desenvolver a habilidade referente ao letramento matemático em sala de aula. Então, a gente fala muito da questão da estratégia da resolução de problemas. Essa, né, a resolução de problemas, essa estratégia, ela é uma atividade, pessoal, central na matemática, tá? O aluno aprende enquanto resolve o desafio e quanto ele discute com os colegas. Essa é uma das estratégias. Pode passar mais uma? Nós vamos ver também a questão da estratégia da investigação. Quando o aluno ele é estimulado a buscar padrões na matemática e organizar os textos sobre essas informações, né? Então, quando a gente dá a oportunidade de investigação, né, de investigar, é colocar esse aluno no lugar de alguém que pensa matematicamente, a partir de situações que são colocadas, que faz inferência. Ele consegue levantar hipóteses, tá? Trabalhando com essa estratégia. E por último,
Eu tenho aí a estratégia dos projetos e modelagem. Isso. Então, quando o aluno estuda um tema significativo, né, quando ele aprende um tema significativo, uma grande pergunta norteia o projeto. Aí entra o processo da modelagem, né? O que seria a modelagem? É um processo de traduzir a linguagem do mundo real para o mundo matemático. O próprio nome já diz, né? Modelagem é um modelo matemático. Então, ele parte de um problema complexo, de um problema para além da sala de aula, com fatos reais, constrói-se uma representação matemática e, para isso, busca-se uma solução. Sempre pensando na solução. Pode passar? Isso. Aí nós temos a contribuição, né, dos nossos colegas aí, o letramento matemático em todas as áreas do conhecimento. Pode passar? Nós vamos falar um pouquinho a respeito. Isso. Nós temos aí uma atividade aí do 7º ano do caderninho Aprender Sempre de Língua Portuguesa, que traz esse infográfico, né? O gênero textual, ó, infográfico. Então, o aluno, ele precisa saber ler e interpretar para responder as questões, certo? Então, ele, nesse contexto, né, o que ele precisa entender desse infográfico? O que ele precisa compreender? O papel das cores nas barras, né? O que ele tem aí na barrinha vertical, né? Ele precisa considerar as legendas aí com as corzinhas, tá? O verdinho e o amarelinho. Ele analisa os dados do gráfico que aparecem tanto na vertical quanto na horizontal. Então, na vertical, eu tenho o quê? A porcentagem, né? Os dados estão em porcentagem. E na horizontal, ele apresenta o número na forma decimal, certo? Então, o aluno, ele precisa saber, ele precisa interpretar esse gráfico, fazer a leitura desse infográfico, desculpa, né? Fazendo todas essas análises. Pode passar? Esse foi para a língua portuguesa. Para a questão da educação física, né? Então, eu tenho aí os conceitos matemáticos que os alunos aprendem, né? Que eles precisam aprender por meio dos jogos de tabuleiros. Então, também envolve aí a questão, né, do letramento matemático. Pode passar. Isso, temos a questão, a atividade de arte, né, que fala aí, olha só que interessante, a linguagem da dança. No caso aí, a notação da dança ficou muito evidente a regularidade dos passos, a lógica, a harmonia, a combinação, a sequência. Então, olha só que interessante, né? O trabalho aí da disciplina de arte também contribuindo. Pode passar. Por último, isso, nós temos aí a questão, né, essa receita que os alunos podem encontrar nas redes sociais, né, a questão de uma atividade de inglês, né, essa receita que está em inglês, que os alunos encontram na rede social, como que ele vai pôr em prática essa receita? Né, o que ele precisa dominar? Então, ele precisa, além do conhecimento da língua inglesa, ele precisa também saber matemática, senão ele não consegue aplicar, certo? Então, esse também é mais um exemplo da matemática presente aí nas medidas, junto com a disciplina de inglês. Pode passar? Nos demais componentes, pessoal, eu vou até seguir um pouquinho mais rápido isso. Para a área de humanas, nós temos aí a questão da linha do tempo, pode passar. Então, também trabalha-se muito com a matemática, do raciocínio, né, matemático. Temos também aí a leitura de mapa, então aí no caso também para a área de ciências humanas. Pode ir rodando, viu, Paty?
Então, como que o letramento matemático contribui para todos os componentes? Isso. Nós temos também para a área de ciências da natureza, a questão da leitura de gráficos, olha a representação, né, da questão da porcentagem, a comparação entre gráficos, pode passar? Isso. Para a área de ciências da natureza. Temos também aí um gráfico em física, né, de uma atividade que a gente encontra lá no caderninho de física, também fala a respeito da representação, né, os alunos aí trabalham com a leitura de gráficos. Pode passar. Temos por último aí, acredito que a química, né? Oi, Paty. Parou o compartilhar. Má, parou o compartilhamento. Vamos averiguar, Má, só um instantinho. Tudo bem. Oi, Má. Oi, Dani. A Paty está com problema de conexão, ela está voltando. Caso ela não volte, ela manda aí o compartilho. Só um minutinho, por favor. Ah, tá bom. Qualquer coisa eu posso compartilhar por aqui, se vocês quiserem. Quer já ir tentando? Quer já compartilhar, Ju? Vamos compartilhando, peraí. por favor. Joia. Isso, joia. Perfeito. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Isso, e aí, por último, né, nós temos aí o exemplo do letramento matemático na química, então, onde que o número aí aparece na disciplina de química. Então, olha, muitos cálculos são exigidos para aplicar, né, para desenvolver essa atividade, certo? Então, nós passamos aí meio que rapidamente a questão em todos os componentes, a gente só quis mostrar mesmo, assim, mais específico, isso, a de linguagens, que é a área que nós estamos conversando hoje. Por fim, pessoal, nós temos aí um modelo de letramento matemático na prática. Então, nós temos esse esqueminha aí dentro, né, que tem essas palavrinhas-chave aí, que é o empregar, o formular, empregar, interpretar e avaliar. Então, nós vamos considerar esse ciclo, né, considerando um aluno letrado matematicamente. Como que se desenvolve, né, esse ciclo, como que se aplica. Então, quando o aluno se depara com um problema em um determinado contexto do mundo real, então seja ele pessoal, das atividades cotidianas dele, do mundo do trabalho, o estudante letrado matematicamente, ele levanta seus aspectos matemáticos diante desse problema e formula a situação matematicamente, de acordo com os conceitos e relacionamentos identificados, realizando suposições simples, tá? Então, feito isso, o estudante, ele transforma esse problema em um determinado contexto em um problema matemático, passível de uma solução matemática. Num próximo passo, ele emprega esses conceitos, né? Ele emprega esses conceitos, essas ferramentas, ele utiliza os procedimentos matemáticos utilizando de cálculos para obter resultados matemáticos, tá? E, posteriormente, esses resultados, eles necessitam de uma interpretação nos termos lá do problema original, inserido no contexto, tá? Colocando-se os resultados no contexto. E, por último,
eles são avaliados, né? Os resultados que ele conhece, que ele aplicou, eles são avaliados dentro daquele problema presente em um determinado contexto. Então, a modelagem matemática, o trabalho com a modelagem matemática, ela é um meio de integrar dois conjuntos, que é a matemática e a realidade do nosso aluno, certo? Pode passar para o próximo. Isso, esse é só a explicação, né, do que eu acabei de explicar para vocês do slide anterior. E no último parágrafo, só falta um minutinho, Ju, no último parágrafo, né, só que destacar aí para o professor que for trabalhar com esse tipo de atividade, com a modelagem matemática, né, quando ele for fazer a questão de uma prova avaliativa, não é necessário que os estudantes realizem todos esses processos, tá? Então, não precisa realizar todos esses processos juntos, tá? Ele pode ser aí dados por gráficos, né, ou só por representação. Então, não é necessário trabalhar com todos essas palavrinhas aí num contexto geral, certo? Eu termino a minha fala aqui, passo para a PCNP Juliana, que vai dar continuidade à TPC. Obrigada, pessoal. Meninas, eu não estou visualizando o compartilhamento. Está tudo certo aí para todos? Agora parou, Paty. Eu compartilho de novo, então. Desculpem, viu, pessoal? Eu caí. Fica tranquila. Vou deixar que eu vou... De repente, sumiu tudo. Só um minutinho que eu já estou colocando. Tá. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Isso. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui no ATPC de Linguagens, falando um pouquinho do letramento matemático com vocês, tá? Eu sou a PCNP Juliana, né, de matemática, junto com a Maísa. Vamos ver se a Paty consegue compartilhar aí pra gente. Tá carregando, já já aparece para vocês. Vocês lembram que slide a gente estava mais ou menos? Se eu não me engano, é no 34. Tá. É esse daí mesmo. Não, mais para frente, Paty. Para não travar a nossa apresentação, pessoal, eu vou fechar minha câmera um pouquinho, tá? Depois eu reabro, tá bom? Era esse, né, Ju? Você ia iniciar? Mais um. Mais um? Não, é antes, perdão, antes. É um antes desse. Esse? Do PNAEC? Agora sim. Tá. Então, vamos lá. Então, a alfabetização matemática, só que eu vou falar um pouquinho da perspectiva do letramento, só que do PNAEC, tá? O que seria esse PNAEC? O PNAEC, ele é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, a gente vai ver um pouquinho do ponto de vista deles. Então, o ponto de partida para que a sala de aula possa ser um ambiente de aprendizagem no qual as crianças se envolvam em criar, inventar modos diferentes de se fazer matemática. Deveria ser o desafio. A criança deveria se interessar por tarefas desafiantes. Para que isso ocorra, nós, professores, precisamos criar situações de tal forma que a solução não possa ser obtida rapidamente por meio de uma resposta pronta, curta, né, por uma conta.
será necessário envolver essa criança de modo que ela sinta-se desafiada a descobrir o que precisa quando a proposta é aberta, tá? Então, eles associam os conhecimentos matemáticos com a leitura do mundo, certo? Próximo, Paty. Nesse próximo slide, a gente vai falar um pouquinho para vocês da diferença entre alfabetização e letramento matemático, tá? Então, a alfabetização e o letramento matemático, eles possuem conceitos opostos, sendo a alfabetização o processo de aquisição de uma informação por meio de uma técnica. O letramento corresponde à compreensão dessa técnica e os dois conceitos são indispensáveis dentro de uma proposta alfabetizadora e elas são indissociáveis. Então, vamos lá. A alfabetização matemática. Por favor, Paty. O que fala, então, um pouquinho da alfabetização matemática? Pode ir, Paty, por favor. Ela é a aquisição... Pode ir mais um pouquinho. Ela é a aquisição da linguagem matemática formal e também o registro escrito. Então, esse é a alfabetização matemática. Agora tem o letramento matemático, que se dá pela forma de uso. Pode ir, Paty, por favor. Objetivos, valores, crenças, atitudes e papéis que estão ligados não apenas à escrita numérica, mas ao uso social. Também o letramento matemático são as práticas relacionadas às formas de quantificar, ordenar, medir, classificar, existentes em um grupo num contexto específico, certo? Pode passar, Paty, por favor. Aqui nesse slide a gente tem um ciclo. Então tem lá, ó, começa pela alfabetização matemática, que ela se encaixa no registro escrito e linguagem oral. Depois vem o uso social da escrita numérica, nas práticas sociais de quantificar, classificar e medir. E entrando no letramento matemático, que esse se fecha o ciclo, voltando na alfabetização matemática, né? Então, esse processo, né, ele é independente, mas também interdependentes e indissociáveis. Então, porém, de natureza fundamental, eles são diferentes, que envolvem os conhecimentos, as habilidades, competências específicas, né? E implica em formas de aprendizagens diferenciadas e os procedimentos diferenciados de ensino, certo? Paty, por favor, próximo. Então, esse ciclo da alfabetização, ele é muito importante para o desenvolvimento dessas atitudes positivas em relação à matemática, que são as boas práticas, as boas experiências, né? No início da alfabetização. Para que eles desenvolvam essas atitudes positivas, o professor teria que propor atividades motivadoras, o uso da tecnologia, jogos, brincadeiras, né? E atividades colaborativas que o professor venha a promover entre os alunos. Então, é importante que as atividades realizadas nas aulas tenham a medida do possível e de interesse das crianças com os vínculos com situações reais. Isso está na alfabetização matemática na perspectiva do letramento, lá no PNAEC, tá? Se vocês puderem depois estar dando uma olhadinha, lá no caderno 7, certo? Próximo, por favor, Paty. Então, o que é... Então, aqui, nesse momento... O que eu vou falar para vocês? Nós vamos colocar no chat aí para vocês o link dessa reflexão.
tudo que a gente falou até agora, né? Nós gostaríamos que vocês respondessem essa questão, tá? Vai ser colocado no chat para vocês, vai estar aberto só no momento do ATPC, tá? Nós vamos fazer um compilado dos 3 dias de ATPCs, de todos os horários, tá? Manhã e tarde, e depois vamos estar encaminhando para o coordenador para estar passando para vocês, tá? Então, enquanto vocês vão pegando no chat, tanto no Teams quanto no YouTube, eu vou ler para vocês a questão. E essa questão, uma coisa que eu esqueci de falar, ela é muito importante para registrar a presença de vocês, tá bom? Então, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, afirma que o ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Sobre o letramento matemático, não é correto afirmar que... Então, letra A, refere-se às competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. B, favorece o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. C, tem como objetivo a construção de uma visão solidária de relações humanas nas aulas de matemática, que contribuirá para que os alunos superem o individualismo por meio de diálogo e da valorização da interação e da troca, percebendo que as pessoas se complementam e dependem uma das outras. D, assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação do mundo. E letra E, perceber o caráter de jogo intelectual da matemática como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso. Certo? Então, vocês vão entrando, respondendo até o final do ATPC, tá bom? Próximo, por favor, Paty. Então, aqui, o que é preciso para realizar um trabalho de alfabetização e letramento matemático, envolvendo todos os componentes? Paty, volta um, por favor. Então, o que vai ser preciso aqui realizar? Focar o uso de textos, gêneros textuais que circulam na sociedade para problematizar questões do conhecimento matemático. Precisa refletir sobre a importância de se reconhecer e planejar ações pedagógicas, valorizando o encontro entre o professor, o aluno e o conhecimento matemático. E entender a importância do cultivo de atitudes positivas em relação à matemática. Certo? Próximo, Paty, por favor. A organização curricular das aprendizagens. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês como que dá a organização do currículo paulista na matemática. Eles são agrupados por unidades temáticas. Pode dar um clique, Paty, por favor. Essas unidades temáticas, elas são divididas, elas são um pouquinho diferentes entre o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental, ela é dada por números, pode ir, Paty, álgebra, grandezas e medidas, geometria, probabilidade e estatística, tá? Esse é o ensino fundamental. Agora, no ensino médio, ele tem um outro agrupamento ali. Ele vem pelos números e álgebras, aí ele vem geometria e medidas, probabilidade e estatística. Então, esse é o formatinho aqui da nossa
organização curricular, certo? Próximo, por favor. Agora, nós pegamos um trecho de uma música para estar identificando essas unidades temáticas aqui, para vocês perceberem que nos textos a gente encontra essas unidades temáticas, tá? Nós pegamos a música Aquarela. Pati, por favor. Então, quando a gente coloca lá, aonde está verdinho no texto, vocês vão poder observar que é a parte de escrito geometria. É o campo importante da matemática que serve de instrumento para outras áreas do conhecimento. Identificar formas, capacidade de localizar, desenvolvendo assim o pensamento geométrico. Aí tem as grandezas e medidas, ela vai estar circulado ali de vermelho. O uso das medidas, ela é inevitável, seja de forma exata ou aproximada. Estimar o tempo de chegar de um lugar ao outro. Depois nós temos os números, que ela vai estar de azul. Tem como finalidade de desenvolver o pensamento numérico, traz a ideia de contagem, que permeia por todos os anos. Depois nós temos a probabilidade estatística, que vai estar em laranja, que é o ensino da probabilidade que envolve resolução de problemas e contagens, noções de acaso, incerteza, tá? Impossíveis e prováveis. Próximo, Paty. Aqui eu vou passar para vocês rapidinho o trecho da aquarela. Não vou ler ele inteiro dessa música, tá? Aquarela, mas só para vocês visualizarem um pouquinho. Então tem lá, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e lhe dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos tem um guarda-chuva. Aí se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Então, nesse trecho aqui, você já pode ver que tem o azul, o verde, que é geometria. Você tem o azul, que é números, que é 1, 5, 6. Grandezas e medidas, que é um pedacinho, instante, imensa. Tá? Tem a probabilidade estatística, que é se faço chover. Então, pode ir passando, Paty, por favor. Aqui nós vamos deixar para vocês, depois tem a música inteira aí para vocês estarem dando uma visualizada, tá bom? Nós vamos deixar aí para vocês. Pode passar, Paty. Mais um. Pode ir. Aqui. Segundo Célia Maria Corino Pires, ela é uma professora doutora em educação. Ela é mestra em matemática, ela é autora de vários livros, tá? E ela é professora da PUC agora. Então, ela fala que a problematização deve orientar o trabalho do professor. Por isso, precisa estar sempre inserida no processo de aprendizagem dos estudantes, que serão levados a desenvolver algum tipo de estratégia para resolver as situações apresentadas. Então, um problema não é traduzido por um enunciado contendo uma pergunta a ser respondida de uma única maneira. Ela é uma situação que demanda a realização de ações ou operações para obter um resultado. Então, de modo a solução, desse modo, né, a solução não está disponível de início, mas será possível construí-la. Então, geralmente, os problemas você não responde assim, na hora. Você tem que pensar um pouquinho, você tem que construir o pensamento aí, tá bom? Próximo, por favor. E aqui, a construção do letramento para todos os componentes. Então, nesse momento, os nossos colegas PCNPs da área de linguagens, eles selecionaram algumas atividades que irá contribuir com esse estudo do letramento matemático, tá? Então, eu vou chamar agora a PCNP Daniele, que ela iniciará a apresentação das atividades. Dani? Oi, Ju, bom dia. Está me ouvindo? Sim, perfeito. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, professores hoje da área de linguagens, bom dia a todos os PCNPs, todos os que estão aqui na sala, né, participando dessa TPC. Vamos lá, então, a contribuição da língua portuguesa aí no letramento matemático.
Eu agradeço a Patrícia, minha colega PCNP de Língua Portuguesa, que na elaboração conjunta desse material de língua portuguesa. Vamos lá, Patrícia, pode, por favor? Então, a contribuição, pessoal, de língua portuguesa no desenvolvimento do letramento matemático. Aí nós utilizamos o material Aprender Sempre, volume 2, do 7º ano. Pode passar, Paty? A sequência de atividades é a sequência de atividades 1, aula 2. Material do aluno, páginas 3 a 5, e material do professor, páginas 69 a 71, só para sinalizar para vocês, tá? Então, é a sequência de atividades 1, aula 2. Adote um PET. Pode passar, Paty, por favor? E iniciamos, então, a nossa atividade. Tá? O pontapé inicial é um texto. Como sempre, nós sempre falamos para vocês, o pontapé inicial é um texto. Aqui uma notícia. O que deveremos salientar para desenvolver o letramento matemático, ou seja, entender e interpretar o texto a partir do entendimento dos elementos matemáticos presentes nele. Então, esse é o objetivo de hoje. A partir dos elementos matemáticos, nós chegarmos na compreensão leitora. Começamos, então. O tema da notícia é o número de famílias brasileiras que têm animais de estimação. Então, o tema da notícia é esse, tá? Um dado muito importante para entendermos o título, que diz 53% das casas brasileiras têm ao menos um animal de estimação. Traduzindo, né, entre aspas, essa porcentagem, o professor traz a pergunta aos alunos, ou já traz a resposta. Quantos domicílios brasileiros nós temos? Aqui podemos até fazer um gancho, sugerir como metodologia ativa a sala de aula invertida, né? O professor diz para o aluno assim, pessoal, amanhã nós vamos ler uma notícia sobre os lares brasileiros que tem animal de estimação. Tragam a informação de quantos lares há no Brasil. Vocês podem pesquisar, pessoal, por favor, quantos lares brasileiros existem no Brasil? Então, os alunos já vão para a aula com essa informação, né? Para que o professor, juntamente com o aluno, traduza essa porcentagem. Então, os alunos trazem, né, a informação de quantos lares brasileiros, e aí o professor faz essa tradução. Então, quanto é 53% das casas brasileiras? 53% dos lares brasileiros. Então, nós chegamos ao número de 72 milhões. E aí o professor começa um bate-papo. O que representa 53% de 72 milhões? Nós temos um total de 72 milhões, mas eu tenho 53% desse valor de 72 milhões. Nesse texto é fundamental que o aluno compreenda também o significado da palavra metade, porque relacionamos a 53%, que é quase a metade, certo? Então, outra informação matemática revela que 53% dos lares têm cães ou gatos, 1% outros bichos e 46% não possui animais. Tudo isso em cima do número total que os alunos trouxeram ou que o professor revelou para eles, que é o total de domicílios brasileiros, 72 milhões. Então, percebam que é necessária essa informação dos 72 milhões, para que o professor possa traduzir num dado concreto para o aluno. Se ele não tiver esse número, vai ficar na porcentagem. E muitas vezes, isso que a gente quer revelar aqui no letramento matemático, muitas vezes a porcentagem não é algo concreto, não traz um número concreto para o aluno, e o aluno não chega na compreensão leitora. Depois, 44% dos lares tem ao menos um cão. 21% tem ao menos um gato. Então, aí o professor, o que significa isso em 72 milhões? Sempre o professor levando o aluno a refletir se a quantia é pequena
ou grande, fazendo comparações, tentando transportar isso para algo o mais concreto possível para o aluno. Às vezes, 72 milhões, né, é um número grande para o aluno, então o professor vai fazendo essas comparações. E a última informação deste slide é que cita que 95% dos entrevistados, 95% dos entrevistados, só que nós não temos a quantia total para fazer essa referência a 95%. Então, nós vamos levar o aluno, o estudante, a refletir. 95% de alguma coisa, 95% de um montante, é pouco ou é muito? Então, olha quantas informações matemáticas nesse slide. Pode passar, Paty? Nesse slide aqui nós vemos 2 gráficos, o próximo slide, em formato já de pizza. Também com muitas representações matemáticas, né? Então, olha lá, dos 72 milhões de lares brasileiros, 44% não possuem cães, de acordo com a notícia. Cerca, mais ou menos, de 32 milhões, de 72 milhões, que era o total. 53% desse montante equivale a cerca de 17 milhões de domicílios com cães de raça, 13 milhões e meio com cachorros sem raça e 1,5 milhão não sabem, né? Então aí já mudou o número. Nós de 72 milhões nós passamos a trabalhar com a referência de 44% desses 72, né? 50 e aí vai mudando a referência para o aluno. É importante compreender a função da legenda e o papel das cores para auxiliar na compreensão dos gráficos, né? Então, aqui, novamente, o entendimento da palavra metade. Vocês percebem que dos 72 milhões de lares brasileiros, eu estou trabalhando com a referência que 44% desses 72 possuem cães. A primeira informação lá da sequência eram pets. Agora eu estou trabalhando com a informação que 44% de 72 milhões possuem cães. Então, afunilou a informação, né? Estou trabalhando agora com a informação de cães. Agora muda para a relação a gato. Com relação a gato, os dados se invertem. Dos 72 milhões de lares, 21% possuem gatos, de acordo com a notícia. Né? O que representa 21% de 72 milhões? Cerca de mais ou menos 15 milhões de lares. Né? Aí eu trabalho com 62% em cima dos 15 milhões. 62% dos 15 milhões de lares que possuem gatos, 9 milhões são gatos sem raça. E 3 milhões são gatos de raça. Então, vocês percebem que lá a primeira informação são 72 milhões. Depois eu trabalho com, em relação a gato, 21% dos 72 milhões. E 44% dos 72 milhões que são cães. Então, além da compreensão leitora, essas informações de relevância matemática são importantíssimas. Pode passar, Paty? Outro texto agora, em formato de infográfico. Pode passar, Paty? Então, aí vamos fazer um comparativo entre os animais presenteados, né? Aí é uma outra informação, que a grande maioria foi presenteada, 43%, e no caso dos gatos, esses dados se invertem, a maior parte deles foi adotada. Então, observar que trata-se de uma somatória de 4 situações distintas, né? No caso de ser presenteado. Encontrar abandonado, feira de adoção, adoção de conhecidos e ONGs, né? É uma outra linha de raciocínio aí pros pets. Pode passar, Paty? E, por último, as atividades sobre os textos. As 3 primeiras questões envolvem a compreensão de dados matemáticos, né? As 3 primeiras grifadas aí. A informação da porcentagem para números naturais, o professor deve fazer a transformação, né? Para que se torne algo palpável para o aluno.
O importante, gente, sempre é que a representação matemática no texto, seja ela um gráfico, um diagrama, um infográfico, uma tabela, ela deve levar o aluno a raciocinar e argumentar sobre aquele dado. É importante isso. É isso que as meninas de matemática, a Maísa, a Ju, estão proporcionando para nós, né? Levar o aluno para desenvolver o pensamento crítico, lógico e a capacidade de se fazer inferências num texto, seja ele qual for, a partir de uma informação ou de uma solução de problema que envolva elementos matemáticos. Gente, eu passo a minha palavra agora para a teacher Lili. Espero ter contribuído. É uma atividade simples, mas nós quisemos exemplificar para que vocês possam aplicar isso em sala de aula. Obrigada, Dani. Filha, um beijo a todos. Beijo, Dani. Hello, teachers. Good morning. Bom dia. Então, hoje o assunto é letramento matemático, né? Vamos ver como a gente pode, dentro da área da língua inglesa, auxiliar a desenvolver o letramento matemático. Pode passar, por favor, Paty. Como exemplo, gente, eu selecionei uma atividade do 9º ano, do Currículo em Ação, ainda volume 1, tá? Tá dentro da seção Cross Curricular Learning, que vocês já conhecem, é uma seção que permite que a língua inglesa trabalhe com outros componentes, né? Faça essa ponte, crie um elo entre a língua inglesa e as outras áreas do conhecimento. Deixa eu fechar. Já peço desculpas, gente, que eu tô de máscara, eu fico um pouquinho sem fôlego, tá? E nessa sessão cross-curricular, a gente tem um tema, né? Energy in Our Lives, Part 2, tá lá na página 95 do Caderno do Aluno e na página 193 do Caderno do Professor, né? Dentro da proposta do currículo, da nossa metodologia Clio, essa sessão, ela traz atividades relacionadas à pesquisa. Então, vamos dar uma olhadinha como a gente pode trabalhar matemática sem sair dos nossos conteúdos, né? Pode passar, por favor, Paty? O tema base é Energy in Our Lives. Então, aqui eu trouxe as habilidades desenvolvidas. Como eu disse, né, essa sessão cross-curricular, ela faz com que o professor de inglês, a gente precisa estudar bastante, né, teachers, trabalhe com temas de outras áreas. Nesse caso, ciências, então eu trouxe as habilidades que toda atividade contempla e também uma habilidade essencial em língua inglesa, né, que no caso é a número 8, analisar o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. Não é porque trabalhamos as habilidades de ciências que também não podemos trabalhar a nossa, né? A gente faz um bem bolado aí, a gente acaba trabalhando várias habilidades dentro de uma mesma unidade. Pode passar, por favor, Paty? Vamos à atividade agora, pensando no letramento matemático, que é o assunto da nossa TPC de hoje, né? É a atividade número 2. Isso, lá na página 95, tá, gente? Então, nós temos aí um infográfico, né? E um gráfico, ambos referentes ao mesmo assunto, que é o consumo de energia. O infográfico traz o consumo de energia nos Estados Unidos e o gráfico, em forma de pizza, traz o consumo de energia no Brasil, né? Então, além do gráfico e do infográfico, a atividade também traz uma tabelinha comparativa, essa tabelinha que está abaixo do gráfico de pizza, né? Então, o estudante, o que ele tem que fazer? Qual que é a sugestão da atividade, né? Ele vai observar os dados e vai preencher essa coluna aí, as lacunas, com os dados referentes ao consumo de energia, a porcentagem, né? Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, gente, é uma atividade razoavelmente simples, né? Porque ele vai olhar e vai preencher a tabelinha. Mas mesmo assim, por meio dessa atividade, o aluno vai desenvolver esse letramento matemático. Como a Maísa, a Juliana disseram, um aspecto desse letramento matemático é a representação dos objetos matemáticos por meio de tabelas, de gráficos, que é exatamente o que essa activity vai propor para nós. Pode passar, por favor, Paty?
Eu trouxe aqui rapidinho como o caderno do professor orienta, né? Que o caderno do professor é o nosso documento norteador, né? Primordial para o nosso trabalho. E ele vai sugerir para a gente como a gente vai trabalhar essa atividade, né? Então, ele dá um passo a passo, ele traz um warm-up, que é um aquecimento, né? Ele pede que os estudantes compartilhem uma pesquisa pedida anteriormente, compare as anotações, depois pede que o professor explore esse infográfico com os estudantes. Então, ele sugere questões. What kind of information can you find in the infographic? Né? Então, por meio dessas questões, a gente vai auxiliando o aluno a compreender esses dados, né? Depois propõe uma roda de conversa, orienta que os estudantes preencham uma tabelinha, que é aquela tabelinha que nós vimos. Pode passar, Paty, por favor? Então, essa atividade, gente, por si só, ela desenvolve o letramento matemático, né? Mas agora aqui, já que o nosso objetivo é contribuir, né, de forma significativa com esse letramento matemático, vamos pensar no aprofundamento. É algo que vocês fazem, né? É um trabalho que vocês já fazem. A gente sempre propõe atividades extras, pensando em explorar um determinado assunto, né? Então, eu coloquei aí. Como a gente poderia fazer esse aprofundamento dentro da língua inglesa? Vamos pensar em algumas questões para aprofundar esse letramento matemático, para estimular o estudante a pensar matematicamente. Pode passar, Paty, por favor. Gente, aqui nós temos muitas possibilidades, né? Eu coloquei 3 questões aí, né, como sugestão, para nortear o nosso trabalho, para que a gente consiga aprofundar esse pensamento matemático com os alunos. Pode ser por meio de uma homework, né, de uma tarefa, ou uma atividade extra em sala de aula, ou mesmo fazer parte da atividade, né? Aí, claro, vocês têm autonomia. Então, eu coloquei aqui 3 questões. A energia mais consumida no Brasil é a mesma mais consumida nos Estados Unidos? A menos consumida no Brasil é a mesma menos consumida nos Estados Unidos? Explique como você chegou, né, a essa conclusão. Aí entra a questão do raciocínio, da argumentação matemática. E, por fim, a questãozinha 3, né, que a gente pede para que o aluno encontre a diferença em percentual de consumo de energia. Então, energia hidrelétrica, carvão. Então, essa questão vai fazer com que o aluno faça aí uma subtração simples, né? Mas eu vou estimular esse pensamento matemático, certo? Pode passar, Paty, por favor? Acho que acabou, né? Gente, bem rapidinho, vejam, teachers, nós não saímos do tema trabalhado em aula, nós continuamos desenvolvendo habilidades tanto de ciências, né, aqui neste caso, quanto de inglês, e a gente auxilia no desenvolvimento do letramento, certo? Eu estou à disposição de vocês sempre, sempre, sempre. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Márcia, de Educação Física. Thank you so much. Beijinhos. Marcinha? Obrigada, Lilian. Tá. Bom dia a todos. Bom dia aos professores de Educação Física, bom dia minhas coordenadoras, Selma, Claudinha, Celi, né? Então, hoje, gente, eu estarei trazendo para vocês um pouquinho dos jogos de tabuleiro dentro do letramento matemático, né? Conceitos matemáticos que podem ser aprendidos por meio dos jogos de tabuleiro. Então, por favor, pode passar, Paty. Então, nós temos aqui, né? Jogos de tabuleiro, tanto no currículo paulista como nas habilidades essenciais. Então, temos no 3º, no 4º, na 5ª série dos anos iniciais, e temos também no 6º e na 7ª série dos anos finais. Então, em todas essas séries, a gente encontra o objeto do conhecimento, jogos de tabuleiro. Tá? Pode passar, Paty, por favor. Então, aqui, olha, os jogos de tabuleiro são disputados por uma ou mais pessoas, né? Em uma base chamada de tabuleiro, que ela pode ser essa base de metal, ela pode ser de madeira,
ela pode ser de marfim, pode ser de pedra, de plástico, ou até mesmo de papelão, tá bom, gente? No qual as peças são movimentadas e colocadas ou retiradas do tabuleiro. Então, elas obedecem uma regra pré-estabelecidas, né, conforme o jogo, né? Então, quais são? O xadrez, a dama, o gamão, a trilha, o banco imobiliário e o ludo, né? E outros mais, né? Então, vamos falar aqui, gente, um pouquinho só do jogo de damas, tá? Que é a importância do jogo de damas no processo de aprendizagem e da prática desse jogo na infância e na adolescência, gente. É muito importante o jogo de damas, porque ele não é apenas uma distração. Ele na verdade, é o primeiro contato que a gente tem, é o passo seguinte dele, é o jogo de xadrez, tá? Então, esta atividade, gente, ela favorece para o desenvolvimento mental das crianças, além de dar-lhes e impor uma disciplina atrativa e agradável, aumentando, assim, a capacidade de cálculo, de raciocínio e também de concentração. Ou seja, a criança, ela aprende brincando. Por favor, Paty. Então, temos aqui, ó, o xadrez na escola, né? As pesquisas indicam que o xadrez, ele contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança. É aquele momento que você está sob pressão e você precisa se controlar. Então, o xadrez, ele ajuda nesse desenvolvimento das capacidades socioemocionais. Ele também ajuda na melhoria do desempenho escolar, na autoestima da criança, ele melhora a memória, tá? Ele promove valores morais com respeito ao adversário. Então, o xadrez é tudo de bom, gente, é concentração, é tudo de bom, tá? Então, o xadrez, ele pode ser trabalhado em vários momentos, em outros componentes, como na educação física, ele é trabalhado, né? Na história, na matemática, na artes, na língua portuguesa, como a gente acabou de ver, né? Então, vários momentos. Pode passar, Paty, por favor. Então, vamos analisar aqui, tá? A ligação entre o xadrez e a matemática, qual existe, né? Em alguns dos conhecimentos, poderá ser abordado o letramento matemático. Então, vamos ver aí, ó. Nós temos esse quadrinho aí do lado, né? Ó. Na contagem de comparação de quantidades, as peças têm os seus valores. Olha o quadrinho do lado, né? O peão vale 1 ponto, o cavalo e o bispo valem 3 pontos, a torre vale 5 pontos, a rainha vale 9 pontos. E quando nós fazemos as trocas das peças, né, durante o jogo, estamos realizando a contagem e a comparação de quantidades. E não só a contagem envolvendo as 4 operações, mas também na ideia das análises combinatórias entre elas, onde o foco é o estudo dos tipos de agrupamentos existentes, que são resolvidos pelo princípio fundamental da contagem. Também outro item, gente, que pode ser trabalhado é a figuras e movimentações geométricas das peças. Diagonais sendo citadas como hipotenusa dentro do triângulo retângulo. Também outro conceito é o conceito do domínio espacial em uma determinada posição da peça, como, por exemplo, né, quando você tem peças que estão dominando todo o tabuleiro, você está dominando todo o jogo ali no seu tabuleiro, né? E quando você tem espaços a mais, né, e o seu adversário, então, você você tem esse controle territorial, né, um controle maior. Outro conceito que é usado no letramento matemático é o da teoria da simplificação de Capablanca.
Isso ocorre quando se tem a vantagem material, né? Então, você começa a simplificar a partida e, assim, você logo já vai para um checkmate, né? Já ganhando a partida. Então, você simplifica e já dá o checkmate, né? Esse raciocínio também é utilizado em matemática, onde, quando se faz uma conta, né, passa a simplificar ao máximo ela, né? Uma análise combinatória, quebrando em várias partes um problema, né? Assim a gente estaria simplificando aquela conta. Então, esta é a relação que existe entre o xadrez e a matemática, entre o letramento matemático, né? Por favor, Pati. Então, aqui, né? Olha, gente, quantos benefícios quando a gente usa o letramento matemático existe. Olha, para se ter o estímulo do raciocínio lógico. Então, vamos dar um exemplo. Durante uma partida de xadrez, os jogadores, eles precisam estar concentrados, né? Acompanhar toda aquela jogada existente que o adversário está fazendo, tá? E isso fará com a capacidade de concentração da criança se fortaleça, se repercutirá em outras áreas da sua vida, como, por exemplo, no próprio estudo, ou até mesmo no trabalho, né? Quando a criança já está em época de trabalhar. Então, essa concentração que o xadrez dá é muito importante, tá? Ela é fortalecida aí, tá bom? Outro exemplo do letramento matemático também é a capacidade de planejamento. Nessa situação, o nosso aluno, ele precisa da capacidade de desenvolver estratégias para formular o problema. E não apenas para a resolução do problema. Então, ele precisa analisar, na hora do jogo, o como fazer a jogada. Então, aí ele já está usando concentração. O como fazer a jogada, ele está adquirindo uma capacidade de estratégia. E o como envolver o adversário para poder ganhar esse jogo. Então, dois momentos muito importantes, né? O como fazer e o como envolver. Por favor, pode passar, Pati. Pati. Então, aqui nós temos uma aula, tá? Então, seria uma aula para iniciante, né? Temos um exemplo no xadrez, onde sempre será feito, logo de início, né? Uma abordagem inicial do que o meu aluno sabe a respeito do jogo, né? Se ele já jogou xadrez, se ele já conhece as peças, e assim eu já vou aproveitando e eu vou apresentando para o meu aluno o tabuleiro, vou apresentando as peças, vou falando das movimentações de cada peça, do valor de cada peça, né? E já vou emendando com a história do xadrez, né? A sua origem, como ele chegou até no Brasil, tá? E logo após, né, o professor poderá também colocar na lousa, né? Usar a lousa como um jogo treino. E aí ele vai fazendo jogadas, né? Jogada por jogada, tirando as dúvidas que possam vir surgir, né? E para ficar bem gravado na cabeça do aluno, né? Bem esquematizado, o que o professor pode sugerir? Esse quadradinho que está aí do lado, aí, ó, tá? Que aí fala, né? O aluno vai colocar ali dentro, né? Quantos peões existe para cada jogador, né? Como ele se movimenta, qual é a movimentação do peão. Ele também pode, do lado, fazer um desenho. Então, sendo assim, o aluno já vai entrando na cabecinha dele como é que joga o xadrez, toda a história, né? Já vai se familiarizando com o xadrez. Próximo, Pati. Aqui na próxima, também tem outro exemplo de aula, né?
que nós temos aí, todo mundo conhece, né, o projeto do xadrez humano, tá? Então, algum tempo atrás, aqui na nossa DE, a Escola Idalina, lá em Bariri, ela fazia muito sucesso com o xadrez humano, tá? E o que é o xadrez humano, né? Então, você forma 2 grupos, 2 equipes, né, da mesma sala, pode ser grupo A e B, né? E cada equipe com um líder, e ao comando de voz desse líder, as peças vão se movimentando. Quem são as peças? O próprio colega, né, da sala. E esses colegas vão estar vestidos com coletes, com símbolos de cada peça à frente, né? E aí você pode colocar também outras salas, combina, a gente tem que fazer silêncio. Então, combina com outra sala, olha, depois vocês jogam, então a outra sala pode assistir esse jogo, né? E pode, ao mesmo tempo, ir marcando, fazendo a súmula dessas jogadas, né? Muito legal o xadrez humano. Por favor, Paty. Por favor, Paty. Então, e aqui nesse outro slide, gente, olha, eu deixei bem claro para vocês, né, que olha a tecnologia como ela está envolvida com o xadrez, né? Hoje em dia, né, aliada ao xadrez, temos disputas de xadrez online entre competidores, podemos jogar contra a própria máquina, e com aplicativos eu posso organizar partidas com amigos em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, concluindo, gente, que os jogos de tabuleiro, mais precisamente o xadrez, ele é um ótimo recurso para o processo de ensino-aprendizagem dentro do letramento matemático, pois ele possibilita trabalhar ideias, conceitos e conteúdos. E assim eu termino, e eu espero ter alcançado o objetivo, que é demonstrar para vocês as possibilidades, né, que existe dentro do letramento matemático, a educação física, tá? Muito obrigada a todos e fiquem com Deus. E eu passo a palavra à PCNP Carlinha. Obrigada, Márcia. Pessoal, bom dia. Aqui é a Carlinha falando com vocês, PCNP de Arte. Então, nós vamos ver a relação íntima, bem íntima da matemática e da arte, né? Então, por gentileza, Paty, se a gente ficar nessa primeira imagem aí, a gente vai conversar por horas. Pessoal, a partir de uma aula do Centro de Mídias que ocorreu esse ano, na 2ª série do ensino médio, ela foi uma aula ministrada por uma professora de arte no Centro de Mídias e por uma professora de matemática. Elas trabalharam exclusivamente essa habilidade, tá? E na 2ª série do ensino médio. E a hora que a gente vê essa habilidade, a gente lê, eu vou falar as palavras em destaques, né? Então, a gente vê transformações isométricas, homotéticas e fractais, a cabeça da gente parece que está extremamente distante, né? Nós, professores de arte. Mas a hora que a gente vai analisar o que significam essas palavras de fato, por gentileza, Paty. A gente vê a relação íntima mesmo. Olha, a isometria, que significa medidas idênticas, medidas iguais. A hora que a gente vê exatamente que na matemática eles utilizam até para construções de sólido geométrico, entre outras ações matemáticas, a gente também está usando e a gente consegue identificar isso nas obras de arte. Eu já consigo ver aí o quarto do Van Gogh, quando a gente vê a isometria na cadeira, na cama. A palavra homotetia, por exemplo, é a ampliação ou a redução da imagem na mesma proporcionalidade. É a perspectiva do Leonardo da Vinci, né? A gente consegue ver o ponto de fuga, a gente consegue ver a Santa Ceia. O próximo, Paty, por gentileza.
Então, para vocês verem que por essas imagens, né, esse material será disponibilizado para vocês vão poder analisar mais cuidadosamente os fractais. Os fractais nada mais, nada menos do que a repetição dessa imagem, né, no todo e nas partes, né? E matematicamente falando, a gente consegue fazer as contas das repetições infinitas, e na arte a gente tem grandezas em produções, e a própria natureza traz isso para nós, como a gente está vendo a folhagem e o floco de neve aí, né, que é muito trabalhado. Por gentileza, o próximo, Pátio. O floco de neve, ele é muito exemplificado, né, a hora que a gente faz as buscas, a gente consegue mostrar para o aluno muito bem, né, o próprio brócolis, né, a couve-flor. Aqui, pessoal, o que foi trabalhado naquela aula de arte, né? Todas essas temáticas que eu vou deixar aí para vocês, todos esses conteúdos, arcos de alvenaria, diferença entre parábolas e catenárias, né? Qual a importância do arco, que é sustentar os tetos abobadados, as abóbadas, o empuxo horizontal, e enfim, a beleza estética, né? A gente entra aí no empuxo, entra até um pouquinho em física, né? Que é a força, por exemplo. O próximo, Paty, por gentileza. Quando eu fiz a análise para trazer para vocês, que eu trouxe, na verdade, uma atividade da primeira série do ensino médio, do segundo bimestre, a atividade, o primeiro momento da segunda atividade, da primeira série do ensino médio, ela está servindo justamente, eu fiz esse recorte aqui para mostrar que ela vai servir, essa atividade de hoje, ela vai servir como um sustento, um suporte para o que eles vão estudar na segunda série do ensino médio, que eu vi que era um conteúdo bastante encorpado na área da matemática, né? E a gente consegue ver também, esse material que eu recortei aí é da matriz de habilidades essenciais, e a gente consegue observar também que também está trabalhando, o que eu trouxe para vocês aí, uma habilidade que perpassa do sexto ao nono, que é a flechinha amarela, que depois vocês terão o material disponibilizado. E qual é o objeto de conhecimento? Patrimônio cultural, que nós vamos trabalhar, a herança cultural, a mediação cultural. No próximo slide, por gentileza, Paty. No próximo, eu tenho explicado exatamente a atividade, né, que é a habilidade 601 das linguagens, o momento da atividade, e tem todos os conceitos, patrimônio cultural, histórico, na verdade, o patrimônio material e imaterial, a gente consegue fazer uma articulação com as demais linguagens. O próximo, Paty, por gentileza. E aí a gente vê a beleza da arquitetura, que é o foco que a gente vai trazer hoje aqui. A gente consegue analisar que a arquitetura é a arte construída nas construções, né, e edificações, né, nas alvenarias. Então a gente consegue aí um pouquinho de história antiga, a gente vê Roma, Grécia e Egito. O próximo, Paty, por gentileza. Quando a gente olha aí quantas visões matemáticas a gente consegue perceber, né? Triângulos perpendiculares, paralelas. Aqui a gente tem um pouquinho da história medieval, fim da história medieval e a história moderna. Trouxe aqui para vocês Notre Dame na França, Pisa na Itália, um pouco de angulação, né? Arco do Triunfo na França. Existem vários arcos do Triunfo, mas o da França é o mais renomado. O Planalto Central do Brasil, a gente não poderia deixar de falar a nossa beleza do Niemeyer, né? Por gentileza, o próximo. O Oriente Médio, né, que a gente, de extrema importância, a gente trazer um pouco da beleza do Oriente Médio e do Extremo Oriente. A gente tem aí Taj Mahal, né, um pouco de Japão, a gente tem Dubai aí nos Emirados Árabes. Então, a gente consegue ver imagens em perspectiva, né? Então, a gente faz um apanhado para ter um todo, né? A consideração da arte como um todo, né? E consideração da cultura também. Quando a gente fala em patrimônio histórico, a gente fala em patrimônio artístico, a gente fala em patrimônio cultural e material e imaterial também, porque as histórias vêm junto com esse patrimônio. O próximo, por gentileza, Paty.
Nós vamos fazer uma análise pontual, né, já finalizando, para a gente ver o foco, porque a gente fala e fica nas imagens, né? Isso, Paty. Aqui, por exemplo, um pouquinho dos Arcos da Lapa, a gente vê aí, né, o bonde de Santa Teresa, que é um ícone no Brasil, no Rio de Janeiro, né, que passa por cima dos Arcos da Lapa. Quando a Paty clicar aí para nós, Paty, clica aí para nós, por gentileza, a gente vai ver uma visão frontal na imagem da esquerda, né, e as paralelas. Pode ir clicando, Paty, por gentileza. A gente consegue ver as paralelas. Na próxima imagem, a gente consegue ver a perspectiva de fundo, a gente consegue imaginar um ponto de fuga, a gente consegue medir essa angulação, a gente consegue trabalhar paralelas, perpendiculares, angulações, né? Trabalho com construção de desenho geométrico, né? Atingindo a geometria. O próximo, Paty, por gentileza, eu trouxe a Catedral de Cahors, na França, né? Cahors, na França. Aqui é a parte de dentro, né? Dela. Então, a gente consegue ver muitas coisas, a gente consegue ver os arcos ogivais, que aí a gente vai fazer as premissas para aquela aula que aconteceu lá no Centro de Mídias para a segunda série do ensino médio, as infinidades de arcos que foram tratadas e suas construções e angulações, e as bissetrizes, e as mediatrizes, e as paralelas, e assim por diante. O próximo, Paty, por gentileza... Nesse próximo, a gente tem um detalhe que ele vai ser exemplificado ali na próxima imagem, que eu trouxe a próxima imagem, Paty, tem a visão externa, que para mostrar o que é uma abóboda, na verdade, né, que, por exemplo, ali, ó, ela parece uns cebolões em cima da igreja ali, do lado direito, né, uma catedral, e o detalhe interno ali, que é o teto, que eu havia feito o oval ali no detalhe anterior, então eu fiz essa aproximação para a gente ver, se a gente analisar, né, a gente consegue ver um monte de medidas e de arte misturado com a matemática nesse momento. O próximo, Paty, por gentileza, para a gente finalizando. Aqui, pessoal, eu retomo aquela imagem, mas nós vamos ver, a Paty vai clicando para nós, né, para a gente ver as medições, os cálculos, né, que a gente consegue ver diante da imagem para a estruturação do desenho e da construção. Pode ir clicando, Paty, por gentileza. Isso. Então, a gente consegue fazer os segmentos de reta, a gente consegue formar os ângulos, fazer as medições, o ponto de fuga, a linha do horizonte, quantos pontos de fuga tem essa imagem, poderia ter um, né, porque depende da perspectiva do olhar, pode ir clicando, Paty, por gentileza. A gente consegue ver também a simetria, né, quando a gente volta lá, naquela primeira habilidade, a gente consegue ver as transformações, por exemplo, em rotação, em translação. Então, nada mais né, quando a gente fala em segmento de reta, a simetria nada mais é do que o rebatimento da imagem, né? Então, aí a imagem interna, a gente consegue ver toda essa riqueza. Se eu voltasse com vocês e mostrasse novamente todas as edificações dos nossos patrimônios, a gente consegue ver com esse olhar da matemática tudo, né? Tudo que a gente verificou, a gente vê a proximidade da arte com a matemática, o retângulo áureo, o dia a dia, tudo que a gente trabalha, a nossa carteira, a nossa porta, né? Tudo que a gente está trabalhando, o próprio computador. O próximo, Paty, por gentileza, para eu finalizar, que eu já extrapolei um pouquinho, vocês me desculpem. Se nada mais restar, ainda temos a arte para provar que a matemática existe. Cleison de Mello, que é um pensador, eu achei essa frase fantástica, penso que essa frase tem uma relação muito íntima com a matemática, porque a matemática na sua abstração, né, e a arte a gente vem no seu ponto de vista concreto para conseguir provar que a matemática realmente é transformadora. Um abraço, fiquem com Deus, passo a palavra, Ju. Obrigada. Oi, Carlinha. Paty, próximo, por favor. Aqui nós vamos deixar para vocês as referências, né, do que foi trabalhado. Próximo. E aqui é o QR Code
e o link da nossa avaliação dessa TPC. Contamos com a colaboração de todos para estar respondendo. Vai ser colocado no chat, tanto do Teams como no YouTube, esse link, tá? Lembrando que conta a presença de vocês nessa TPC, certo? E aqui é o nosso encerramento. Nós deixamos uma frase para vocês aqui de Malbataan. A matemática, senhora que ensina o homem a ser simples e modesto, é a base de todas as ciências e de todas as artes. Então, nós queremos agradecer novamente a presença de vocês e dizer que a equipe do Núcleo Pedagógico está sempre à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? E muito obrigada, um bom trabalho a todos. E até a próxima. Obrigada, Ju. Obrigada, Maísa. Obrigada a vocês. Beijo. Obrigada, Tchau, meninas. Parabéns. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, gente. Um beijo grande. Foi ótimo. Parabéns. Obrigada, meninas. Dani. Obrigada, meninas.